Olá, nação alvinegra, sejam bem-vindos ao canal Vai Vozão News. Vamos aqui ouvir a primeira entrevista do treinador Wagner Mancini após a vitória sobre o Criciúma e as mudanças que ele fez no time do Ceará, mudanças importantes que surgiram muito efeito. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. No Castelão, com o professor Wagner Mancini, aqui conosco para fazer a primeira pergunta, o Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Prazer, Mancini, Horácio Neto do Jornal o Povo, da Rádio Povo CBN. E eu queria te perguntar um pouquinho da função que fez o Léo Santos, porque a gente vendo o desenho, né? Na verdade nem o desenho, a gente vê na escalação. A gente imaginava que talvez o Ceará jogasse com 3 zagueiros, mas o Léo Santos foi um volante. Até você pode me corrigir se estiver errado. E eu queria entender um pouquinho da função que teve o Léo Santos em campo e o quanto foi importante essa mudança, as suas escolhas para essa partida hoje contra o Criciúma. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante ressaltar uma coisa, que as mudanças elas eram necessárias. Mudança de comportamento, mudança de equipe, mudança de sistema, mudança de peças, até para que a gente pudesse gerar uma energia nova no grupo, sem, obviamente, não descartar ninguém, mas, acima de tudo, dando oportunidade dentro do próprio elenco para atletas que não vinham jogando, que eu já conheço. O Léo Santos foi meu jogador no Corinthians, assim como outros atletas. O Castilho já foi meu atleta no Atlético Mineiro. Então, tem alguns atletas que eu sabia que, se tivessem a oportunidade, iam me entregar algo diferente, né? E esses 2 atletas eu usei exatamente para que a gente tivesse algo que o Tencate do outro lado não esperava e que a gente tivesse um sistema de jogo onde, com a entrada do Léo, eu pudesse alternar. A sua visão de jogo foi certa. Nós entramos com uma linha de 4 atrás e em alguns momentos o Léo afastou um pouco no primeiro tempo fazendo linha de 5, mas aí a gente tinha um pouquinho de problema com a subida do Marcelo Hermes, e aí a gente tem que fazer o 5º homem com o Barleta do lado e adiantar o Léo de novo. Então, resumidamente, o que eu queria com a entrada do Léo era exatamente que, caso eu tivesse que mudar o sistema, ele seria esse jogador, para entrar para fazer o 5º na última linha, ou para adiantar exatamente jogando perto do Castilho e do Jean, e que a gente tivesse a posse de bola, que fosse o meio-campo que jogasse futebol. Acho que talvez o que assustou um pouco é que ninguém o conhecia nessa função, mas o Léo já jogou de volante. Eu jamais faria alguma coisa sem antes ter sentado com o jogador, batido papo com ele, mostrado a função do jeito que seria, entendeu? Então eu acho que hoje nós tivemos a possibilidade de ver outros atletas atuando. O Castilho também fez um grande jogo, foi muito importante, não só na armação, como se entregou muito na marcação também, e eu acho que essa tem que ser a tônica. Hoje eu vi um Ceará brigando, competindo, e é isso que o torcedor quer ver, é isso que o Mancini quer ver, acima de tudo, é isso que eles precisam mostrar, porque dessa forma a gente muda o ambiente do estádio. E o que eu enfatizei antes da partida, desde a minha chegada na quinta e na sexta-feira, foi exatamente aquilo que eu vi hoje em campo. Mancini, Pedro Pinheiro da Band, prazer falar com você novamente. Obrigado, prazer. Falei com você no início, como é que você esperava, o que é que o torcedor podia ver do Ceará em campo hoje. Você falou que era um time realmente bem mais, como é que posso dizer, com muito mais intensidade, que ia marcar em cima. O time respondeu como você queria, e como é pra você começar o seu trabalho com a vitória? Você só foi 2 dias e agora começou com vitória. Foi maravilhoso estrear dessa forma. Eu não posso deixar de falar aqui de algumas coisas que eu tive que usar do trabalho do Guto, né? Que o Guto, ele também não pode ser esquecido nessa vitória, porque eu não posso mudar radicalmente a equipe em 2 dias, então ele também faz parte dessa vitória. Mas o que me chama mais atenção é exatamente que, dentro de um jogo de 90 minutos, eu vou sempre esperar da minha equipe que ela seja intensa os 90 minutos. Mas quando você chega com 48 horas antes do jogo, você sabe que ao longo da partida você vai ter oscilações, ainda mais quando você muda o sistema. Nós fizemos basicamente 2 treinos táticos, e os atletas estão de parabéns, porque todos eles tentaram
se engajar da melhor forma possível, até mesmo quem estava no banco de reservas jogando junto com a equipe. Então isso é importante, né? Existem algumas coisas no futebol que te fazem vencer partidas, e essa é uma delas. Lógico que para que hoje, o que eu vi no primeiro tempo? Eu vi 25 minutos de muita intensidade, depois caiu um pouquinho, aí voltou bem o segundo tempo, aí caiu um pouquinho, aí já em função do cansaço. E quando eu fiz as trocas, o time reagiu novamente. Então essa oscilação no final do primeiro tempo e no meio do segundo tempo se dá muito a um pedido físico que eles não estavam preparados ainda, porque vinham jogando de uma outra forma. Então sempre que você muda um sistema de jogo ou muda a estratégia do jogo, é natural que o atleta tenha uma perda dentro da partida, e nessa oscilação felizmente a gente não tomou o gol, mas o Ceará teve várias oportunidades. Foi uma equipe que chegou bem, que criou, que finalizou, se não me falha a memória, 18 vezes a gol. Então hoje a gente sai satisfeito com aquilo que vimos, mas sabedores ainda que falta muita coisa. A gente não pode empolgar, não pode achar que já é o que nós precisamos, não. Tem muito trabalho a ser feito ainda, e o meu papel aqui é exatamente esse, é detectar aquilo que fizemos de bom, aquilo que fizemos de ruim ainda, e até quarta-feira tentar dar mais uma ajustada. 18, né? Então tá certo. Minha equipe de scout está bem, então. Mancini, boa noite. Samuel Boa Conrado, noite. da Rádio Verdinha. Você já respondeu aqui a pergunta que eu tinha feito ontem, né? Sobre a intensidade, como é que você queria a cara do Ceará pro jogo de hoje. A equipe conseguiu vencer, uma vitória importante sobre o Criciúma. Agora projetando este time contra o Londrina, que diferente da equipe catarinense, está na parte de baixo da tabela, está brigando por outras coisas, e o Vozão está naquela intermediária ainda. A rodada vem sendo boa para o Ceará e agora vai diminuindo essa distância. Como preparar a equipe do Ceará e como vai ser o mental do Vozão na quarta-feira contra o Londrina jogando no PV? Mostrar para os atletas que o jogo de quarta-feira talvez seja muito mais difícil que o de hoje, porque hoje nós enfrentamos uma equipe muito bem montada, uma equipe chata, foi um jogo dificílimo. O Tencati está de parabéns, porque ele tem uma equipe que ao longo de toda a Série B oscilou muito pouco, sempre esteve ali no G4, então não foi fácil o jogo, embora o Ceará tenha tido boas oportunidades de chegar ao segundo gol. Diante do Londrina, talvez a gente encontre uma equipe um pouco mais fechada. E aí nós vamos ter que ter, além de jogo, saber aquilo que está fazendo, porque não é simplesmente jogar com o automático. Nós temos que pensar o jogo. Hoje, diferentemente de há 10 anos atrás, onde nós tínhamos um pouco mais de espaço no campo, não se tem espaço. Então, as equipes estão melhores adaptadas em termos táticos a marcações, né? Houve a partir de uns 8 anos para cá uma mudança radical nas equipes no Brasil. Taticamente, todas as equipes hoje são mais organizadas. Então, você tem que ter um requinte para chegar ao gol adversário, principalmente quando você enfrenta uma equipe fechada, que é o jeito que eu espero o Londrina. E pode ser que o Londrina não venha assim. Mas se a gente encontrar, nós vamos ter que ter no jogo paciência, girar essa bola rápida de um lado para o outro, tentar achar buracos. Então, pode-se formar uma opinião antes do jogo que se ganhou do Criciúma vai ganhar do Londrina, mas o futebol não é assim. E eu vou estar aqui de hoje até na quarta-feira, momentos antes do jogo, chamando a atenção dos jogadores, porque nós temos que ter foco para buscar o nosso objetivo. Vencemos hoje, é muito importante. Talvez a gente tenha diminuído a distância, eu ainda não vi a tabela de pontos, mas é necessário que esse seja apenas o início de uma campanha aí cheio de vitórias, mas com dificuldade a gente sabe que vai encontrar. Mancini, 6. Ótimo. Já diminuímos. Mancini, boa noite. Aqui na sua frente. Boa noite. Tudo bom? Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria sair um pouco do duelo em si contra o Criciúma e falar do lado pessoal, né? Curiosidade, mais uma vez você enfrentando teu filho, por mais que ele não tenha participado do jogo, estava como opção no banco. E agora você está na frente, né? Eram 2 encontros, um empate. Agora você está ganhando dele 2-1. Queria que você comentasse disso. Bem lembrado. Cara, é uma emoção que não dá para explicar, né? Você vê o teu filho ali e ele que na época que eu era atleta ainda,
eu levava ele nos treinos, então ele andou por vários campos do Brasil, até mesmo aqui no Ceará, ele esteve aqui, ia comigo para o treino, observava, e tinha um sonho de ser jogador, né? E aí, de repente, eu me deparo com ele do outro lado, sendo adversário. Eu, sinceramente, torci para ele não entrar, porque se ele tivesse entrado, aí a atenção de pai talvez me traísse em alguns momentos, e eu não queria isso, eu queria exatamente estar focado no jogo, porque eu sabia que era muito importante a vitória e que uma vitória hoje, diante de uma equipe que está no G4, nos daria moral. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, eu batia o olho daquele lado, porque a bola ia para aquele lado, via. Então, é uma situação diferente, é uma emoção diferente, ver um sonho realizado de um filho, mas, ao mesmo tempo, ele defende o lado dele, eu defendo o meu. Agora nós vamos dar uma saidinha junto, vamos jantar juntos, mas ali na hora é guerra e cada um que defende o seu lado. Oi, Mancini, boa noite. Caio Ricardo aqui do Globo Esporte. O próximo jogo do Ceará é no PV. E nesse estádio, o Mancini tem boas recordações. Porque na tua primeira passagem aqui, você não comandou o Ceará no Castelão. Os jogos foram no PV, né? O Castelão estava em reforma para a Copa do Mundo. E aí vira aquele caldeirão. Porque o público que teve hoje aqui, que eu nem sei exatamente qual foi, 23. Obrigado, você tá melhor do que eu, que era pra saber era eu, viu, Mancini? Mas você que me deu mas informação. tudo bem, eu vou te dar uma colher de chá. Obrigado, tá? Então, 23 não cabe bem no PV, né? Ou seja, 20 mil já tá entupido, já tá lotado. E o Mancini, lá no PV, me vem assim na memória, jogos que foram marcantes. Vitória em cima do São Paulo, na Sul-Americana. Atropelou o Guarani de Juazeiro, sendo campeão estadual. Um 3-0. Vitória sobre o Grêmio. Vitória sobre o Grêmio, o Bahia 3-0, enfim, o Oswaldo destruiu naquele jogo. América 4-0. Aí é pra mim, tá bom, você já tá querendo... É que minha memória é boa. Não, e tem mais. O PV também me dá outras recordações. Um título de primeiro turno jogando no PV. Sim. Né, do Cearense, aí depois o título cearense também. Mas o assunto aqui é o Mancini técnico. Como você respondeu aqui pro Trovão recente, pode ser o início de uma sequência de muitas vitórias. Não sei se você lembra, mas em 2011 teve a história da carroça desembestada. Não estou querendo empolgar ninguém não, mas pode voltar essa carroça? Teve. Eu espero que volte. Né? A gente não pode nunca no futebol, ainda mais hoje, diante do equilíbrio das equipes, sair falando uma coisa dessa, né? Mas eu gostaria que daqui a um mês vocês falassem sobre isso, porque seria um grande sinal que nós atingimos parte do nosso objetivo. Aquele time era um time muito forte, né? Ele tinha atletas que estavam muito acostumados a jogar no PV, porque nós só jogávamos ali. Alguns jogos foram até em Horizonte, mas esse ano nós também temos atletas interessantes no Ceará, que talvez, na minha maneira de pensar futebol, com os meus conceitos, eles possam responder melhor. Eu sei que vários técnicos já passaram aqui no Ceará esse ano, então hoje a gente conta também com o lastro de cada jogador para de repente chegar numa quinta-feira e vencer um jogo no sábado, exatamente o lastro que eles têm de outras passagens. Então eu sentei com eles, mostrei a parte tática, mostrei a estratégia e eles responderam bem. Isso não significa que quarta-feira a gente vai ganhar o jogo, mas significa que a gente tem grandes chances de emplacar mais uma vitória, sabendo que do outro lado tem um time que certamente vai tentar explorar isso, mas jogar no PV com 20 mil pessoas não é fácil, né? Então eu acho que talvez a tabela tenha até nos ajudado nesse momento agora, mas é importante a gente focar, estar bem concentrado, sem achar que levamos qualquer tipo de vantagem, a não ser essa de termos a nossa torcida ao nosso lado. E eu aproveito já para chamar o torcedor para que ele realmente acredite que ainda dá. E só o fato de você poder acreditar já torna o PV um caldeirão com 20 mil pessoas e tudo mais, mas que também não para ali. Depois a sequência até o final do ano também é uma sequência difícil, com jogos difíceis. Mas eu espero sinceramente que na quarta-feira a gente tenha mais um ambiente saudável
dentro do estádio com uma boa atmosfera para que a gente possa estimular ainda mais o atleta a buscar a vitória. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz, do Futebolês. Mancini, além da vitória, além do placar em si, muito importante, 3 pontos, a gente viu uma equipe com uma atitude diferente. A gente está aqui vendo a equipe, viu a equipe com uma atitude diferente e jogando um futebol com algumas mudanças, com algumas diferenças. Você até disse pra gente ontem, né, na coletiva, que teria alguma coisa assim já de diferença, mas que não dava para ser tudo que o Mancini, né, gostaria de mudar na equipe, e isso é muito óbvio pelo tempo que você teve para trabalhar. Mas teve mudança de atitude, teve vitória e teve um pouco do crédito da torcida, né? Não sei se você viu, a torcida gritou lá que ela acredita, pediu à equipe o retorno à Série A, ou seja, isso demonstra que um start de um crédito do torcedor. Tudo isso porque a equipe foi para campo e não só venceu, mas jogou uma boa partida que deu ao torcedor. Poxa, se jogarmos assim, é sim possível. O que você colocaria, eu acho que não foi uma coisa só, foram algumas, como um start para tudo isso? O que você colocaria como aquela condição que foi importante ou a mais importante para que a equipe jogasse esse futebol, saísse de campo com essa vitória? Difícil falar sobre uma coisa. Eu acho que aí é um conjunto. Eu acho que a mobilização dos atletas, a aceitação dos atletas, a minha maneira de ser, que eu acho que isso é o mais importante, porque você chega numa quinta-feira e sábado você tem que entrar em campo e apresentar rendimento, o atleta precisa, logicamente, olhar para mim e ter uma empatia. Então eu acho que essa empatia ela já aconteceu. Eu na quinta-feira ainda senti que ainda não estava bom. Dei a entrevista na sexta-feira antes do treinamento e no treinamento saí da sexta-feira achando que nós já estávamos mais perto, né? E de lá até hoje mais perto ainda. Ainda não é o suficiente. Mas eu acho que essa empatia acabou de certa forma, até porque eu sou um cara que sou leal, que olho no olho, que falo a verdade para o jogador, e eles sabem disso, porque vários atletas já foram meus atletas em outros lugares. Eu acho que isso também de certa forma já repercutiu no elenco. O Mancini, se tiver que falar na cara, ele vai falar na cara. Então eu acho que esses são pontos importantes. Agora, o atleta entrar em campo e se entregar, isso é uma obrigação dele. Ainda mais quem joga no Ceará, que é o time do povo. Ele tem que entender, e isso foi dito para eles hoje, ele tem que entender que ele tem que ter uma atitude que pelo menos chame o torcedor. A parte técnica, muitas vezes a gente não consegue realizar todo o jogo aquilo que a gente pode fazer. Mas se o torcedor olhar para o campo e ver um time que quer, ele começa a empurrar e naturalmente essa equipe melhora de produção. Mais uma coisa que eu acho que foi fundamental, foram 2 conversas, uma na quinta-feira e outra na sexta-feira, com o elenco, onde eu cobrei deles uma atitude deles dentro de campo, porque eu estou aqui sentado falando sobre o jogo, falei sobre a parte tática, falei sobre a estratégia do jogo, mas se eles não comprarem essa ideia, nada disso vai além. Então eu acho que nesse sentido eles já começaram também a puxar um pouquinho a responsabilidade para eles, porque é necessário. A torcida acredita, eu acredito que eu estou aqui, porque senão eu não teria aceitado, mas eles que executam as funções, eles que executam as ações, então eles têm que ser cobrados, mas eu também tenho que dar mérito para eles, a partir do momento que eu vejo aquilo que eu vi hoje no campo. Uma luta desenfreada, atletas que não jogavam há bastante tempo, foram até os 90 minutos, ou saíram com 80 minutos, então isso daí mostra exatamente que o jogo de hoje era fundamental. E talvez alguns desses atletas não consigam jogar na quarta-feira, não sei, daqui até lá, nós vamos analisar até com a fisiologia do clube quem que está mais propenso a jogar ou não. Mas eu não sei se o Léo Santos vai conseguir jogar na quarta-feira, porque se tiver qualquer risco, eu não posso pôr. Risco de lesão, hoje eu não posso pôr. O Lucas já entrou hoje depois de 1 ano quase, entendeu? Que eu não sabia, eu sabia que ele estava um tempo de fora, mas eu não sabia que chegava a 1 ano. Então são
fatores que pesam dentro de todo esse contexto de uma vitória, mas que a gente tem que olhar com carinho para cada um deles, para que na quarta-feira a gente não erre. É fundamental que tudo isso que foi construído hoje na vitória também seja na quarta-feira. E eu estou aqui para estar atento, vigilante a tudo isso. Mancini, boa noite. Mário Kempis, blog do Kempis. Mário Kempis? Mário Kempis, exatamente. Mas joga alguma coisa? Jogava melhor do que você, viu? Jogava melhor. Desculpe a gargalhada. Não, jogava muita bola. Viu? Eu passei no Sumov do futebol de salão. Sumov do salão, me lembro do Manel Sumov. Tobias e tal, então. Você sabe que tem muitos. Olha, você não foi pra seleção brasileira, então eu não fui, é verdade, ele tem razão. Não, eu acho que existe também algumas coisas claro. assim. Às vezes as pessoas não descobrem o talento. É verdade. Acontece. Mas sim, queria muito fazer inúmeras perguntas a você, mas infelizmente eu sei que não dá. Mas você falou aí de atitude de alguns jogadores, mas você foi jogador. Existe um negócio chamado confiança, né? Os jogadores falam muito nessa palavra, eu tenho que ter confiança para jogar e tal. Você fez algumas mudanças na equipe que a gente precisa achar, porque, veja só, o Castilho não jogava não sei quanto tempo e você ele colocou como segundo volante. O Eric, eu não lembro, eu saí pesquisando para lembrar um jogo em que o Eric jogou na esquerda. Eu não lembro dele ter jogado na esquerda. Geralmente, a maioria dos jogos foi na direita. Verdade. O Eric vinha numa situação muito difícil. E você, eu queria muito que você me dissesse o que você... O Léo Santos não jogou em nenhum momento de volante aqui. As poucas vezes que ele jogou foi como zagueiro, ele não sequer era relacionado. Então, assim, eu queria muito que você pudesse dizer o que você falou especificamente para algum desses jogadores que você mudou. Porque, pô, você imagina, a situação do time já era ruim. Aí você chega pro Eric, olha, eu preciso de você, mas você vai jogar lá na esquerda. Eu fico imaginando ele, pô, o Guilherme Castilho, olha, você foi muito bem na primeira parte lá com o Mourinho, você fez um golaço contra o Sport, você jogava lá como meio avançado, mas eu quero você como segundo volante. Léo Santos, vou contar com você. No lugar do Luiz Otávio, não, você vai jogar como volante. Como é que você chega? A confiança, eu digo, pô, como é que eles vão fazer isso? E, por favor, se você pudesse falar, qual foi o diagnóstico que você encontrou no Ceará? Quando você chegou, o que que você viu? Faltava preparo físico? Faltava confiança? O que que faltava para o Ceará que você percebeu e que, obviamente, como você falou, ainda falta muita coisa. O que que você percebeu quando você chegou? Que você disse, pô, faltava isso aqui. Então, vou tentar focar nisso. Muito obrigado. Obrigado você da pergunta e de me dar a chance de falar sobre isso tudo, né? Vamos lá. A partir do momento em que eu acertei com o Ceará, na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, nós já viemos do mesmo voo, eu e toda a minha equipe, vendo os jogos. Vendo os jogos do Ceará e vendo os jogos do Criciúma. 2 sentados de um lado e 2 sentados do outro, já para tentar fazer um diagnóstico. Aí eu cheguei em Fortaleza, fui direto para o CT, almoçamos, e aí a gente tem todo um staff de analistas, de diretores, de auxiliares. Então eu fui falando com um, falando com o outro, captando tal, e fui só me enchendo de informação, porque eu acho que isso é muito importante quando você chega num ambiente onde dali a 2 dias é o jogo, né? E você tem que ganhar o jogo, porque não é uma situação, o Ceará para subir ele pode ganhar 4 jogos, não, ele tem que ganhar muito mais do que 4 jogos. Então nós fomos pegando todas as informações e compilando as mais importantes. De um outro lado, eu já conheço todos os atletas do elenco do Ceará, e vários atletas já foram meus atletas em outros lugares. E eu tenho uma relação de confiança com eles já formados, especificamente Castilho e Léo Santos. O Castilho, quando ele sobe do sub-20 para o profissional lá no Atlético Mineiro, ele sobe como segundo volante. Só que em virtude dele ter ido para o Juventude e ter ido muito bem no Juventude, feito muitos gols, porque ele bate muito bem na bola, ele foi adiantado. E isso aconteceu comigo lá no começo da minha carreira de jogador. Eu, pelo fato de fazer gols, fui empurrado para frente. Paralelo a isso também, depois de todas essas informações do que eu já conhecia do elenco, eu tentei ainda dentro do avião montar uma equipe que jogasse futebol. Porque o Ceará, ao meu ver, não vai sair dessa situação
se ele não tiver um time que põe a bola no chão e jogue futebol. Então eu tentei montar um meio campo principalmente e um ataque de jogadores que consigam articulações. Porque se eu não tivesse, se por exemplo eu entrasse com um volante marcador ou com 2 homens de meio campo que não me oferecessem o jogo jogando dentro do Castelão, eu teria muito mais dificuldade. Eu, por exemplo, se nós estivéssemos no G4, talvez eu entrasse com um time um pouco mais conservador, porque eu estou no G4 e qualquer ponto somado é muito importante para mim. Mas não era o caso, né? Então eu tinha que ter o meio-campo de jogo, e eu sei que o Léo Santos me oferece isso, porque é um atleta extremamente corajoso dentro do campo. Ele pode errar 10 vezes que ele vai tentar de novo. O Castilho a mesma coisa e o Jean Carlos a mesma coisa. 2 atletas de velocidade por fora e um centroavante de área, que é o que eu tinha que fazer. Acreditando, obviamente, num bom início de jogo, e aí eu já vou entrar em outro campo da confiança, porque se a gente entra em campo e começa a tomar pressão do Criciúma, certamente iria desaparecer a confiança, a torcida ia vaiar ainda no primeiro tempo, e a gente ia ter a minha estratégia de jogo jogada fora. Aí eu ia ter que fazer alterações, sendo que eu não tinha jogadores no banco de reserva para substituir da forma como eu entrei. Por isso é que uma hora eu me reuni com os jogadores, até para escutar deles, né? Então, assim, ó, a confiança, ela só retorna ao jogador a partir do momento que o jogador tem convicção naquilo que ele está fazendo dentro de campo. A partir do momento em que ele tem uma função específica para fazer. E todos eles hoje tinham funções específicas. Nós enfrentamos uma equipe que joga com losango no meio. Nós sabíamos que o Felipe Mateus ia jogar lá no meio campo, e eu tinha que ter alguém que acompanhasse ele. E eu fiz 2 treinos, o de quinta e o de sexta, com o Michel, e alterei, na sexta-feira alterei pelo Varley, iniciei com ele, exatamente porque o Varley teria talvez uma leveza maior para ir buscar o Felipe Mateus lá, no momento em que a gente estivesse marcando a frente. Ele sairia da linha de 4 e jogaria próximo do volante. Por quê? Porque nós sabíamos que a estratégia de jogo do Criciúma é muita bola longa, pegar a segunda bola e jogar. Ou a bola no Felipe Mateus, que ele fica flutuando entre ponta esquerda e meia esquerda, e normalmente nos jogos o lateral direito não acompanha o cara. Então tudo foi muito pensado. A partir do momento em que eu paro, chamo os atletas, o elenco todo, eu estou dizendo, e mostro para eles aquilo que está acontecendo, o cara acredita nisso, porque ele está vendo, ele está visualizando isso daí. Se vai dar certo ou não dentro do campo, muitas vezes a gente não sabe. Mas a partir do momento em que hoje nós iniciamos bem a partida, fizemos o gol com 5 minutos de jogo, e poderíamos ter feito 2-0 ainda com 15, lógico que volta a confiança, volta a convicção e tudo aquilo que faz de um atleta se superar dentro de campo. Aí tem outros aspectos também. A torcida, a atmosfera do jogo, o árbitro apitando bem o jogo. Então tudo isso daí acaba gerando ânimo para ele. E basicamente eu não sei se respondi tudo aquilo que você tinha como dúvida, mas basicamente foi isso aí, devolver a confiança através da convicção. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, boa noite. Tá aí, Nação Alvinegra, foi essa a primeira coletiva de pós-jogo do técnico Wagner Mancini, após esse retorno ao Ceará, falando aí das mudanças, da conversa que teve com alguns jogadores. Você, torcedor, o que é que você achou das mudanças? O que você espera daqui para frente do Ceará? Para mim, as mudanças surtiram muito efeito e eu estou otimista que o time vai melhorar. Então deixa aí no comentário o que você acha, faça alguma pergunta. Se inscreva aí quem ainda não foi inscrito, deixa o like, compartilha nossos vídeos. Um abraço, até a próxima. Fui!